Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Só lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe dois mestres do Jiu-Jitsu, André Vicentim e Marlon Fontana. Pessoal, é um prazer recebê-los na universidade, sejam bem-vindos à nossa casa. Valeu. É um prazer tê-los aqui. Prazer é meu. Prazer é meu. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar falando sobre o esporte, principalmente de jiu-jitsu, que nós somos apaixonados, né? Amantes, mais de 25 anos praticando, treinando, competindo. E vamos lá. É isso aí. Então, e essa história aí no jiu-jitsu? Porque assim, jiu-jitsu, né, é uma arte, né, milenar aí, né? Sim. Ela tem toda uma característica aí de disciplina, né? De regramento, né? E carregar isso durante a vida não deve ser um processo assim muito fácil. Como é que foi isso? Como é que começou isso para você? Se você quiser falar primeiro, André, depois você pode falar. Pra mim, na verdade, eu comecei no judô. Comecei treinando judô. Eu tive o prazer de ser aluno do mestre Antoko Tomiyama. Do Tomiyama? Do Tomiyama. Sim. Desde os 5 anos de idade. E eu costumo dizer, né, que a gente bebeu o judô da fonte. Sim. Né, porque eu tive o prazer. Sim, é uma lenda que era. Tive a honra. Família Tomiyama, né? Então aprendemos judô diretamente de um japonês. Sim. E ele foi uma das últimas fontes de judô japonês no Brasil, foi o Tomiyama, né? Aí eu fui ter o contato com o jiu-jitsu na faculdade, em Piracicaba, com um aluno do Carlos Rolison, chamava Henrique. Chama, né? Henrique. E, cara, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. E depois disso passei a treinar mais jiu-jitsu do que judô. E estamos aí até hoje, treinando todo dia, indo para as competições. Mas eu vim dessa transição. Eu acho que o Marlon foi diferente. Já começou no jiu-jitsu, né? Você já começou direto no jiu-jitsu? Você não teve uma... Não. Eu fiz karatê quando era criança, 8, 9 anos, né? Eu acho que todo mundo naquela época fazia karatê. Acho que só tinha o karatê, né? O judô era muito pouco difundido, pelo menos na cidade que eu morava, que é Marília, minha cidade natal. Você é marilhense? Sou marilhense. Eu estudei lá, cara. Bastante universidade lá, né? Fiquei 4 anos lá, morei de 93 a 96, uma cidade fantástica, tem uma saudade lá terrível. Que universidade você fez lá? Unesp. Então. E aí meu primeiro contato, na verdade, com o jiu-jitsu foi em 94. Mas eu não tive contato ali uns 2 meses, não consegui ir para frente. Era uma época ainda que o jiu-jitsu era predominado pelos bad boy, era uma coisa... Né, não tinha uma cultura legal ainda, então assim... Não... Era meio que marginalizado, assim, não era assim também, né? Não era marginalizado, mas assim, as pessoas elas queriam provar muito dentro da academia que eles eram bons, que eles eram melhor do que você. Então assim, você entrava e as pessoas, elas te batiam muito, na verdade, né? E como eu era muito novo, eu tinha 14 anos, pegava muito magrinho, pegava umas pessoas maiores, as pessoas batiam, era difícil de voltar no outro dia, né? Tipo, não queria voltar, né? Aí com o tempo, um amigo meu começou a fazer isso, de 94, teve um pulo aí para 98. Um amigo meu começou a fazer, ele começou a ir bem, se destacar, e ele me levou. De novo, lembro até que ele me emprestou um kimono. De 98 para cá eu venho treinando aí, né, constantemente. Teve algumas paradas, né, entre trabalho, precisar trabalhar, né, viagem, mas assim, mantive ativo desde 98 até os dias atuais, né, até hoje, treinando. Porque parece que assim, né, esses esportes assim de luta, uma coisa é a disciplina dele no dia a dia, né, e outra coisa é você usar do esporte de luta para você se dar bem na rua com a rapaziada aí, né? Tem essa fronteira aí, né? Porque na verdade esse esporte de luta ele tá ligado com a questão do regramento, da disciplina, do respeito às regras, do respeito ao adversário, né? O jiu-jitsu, na verdade, é um lifestyle, né? É um estilo de vida que a gente vai desenvolvendo, que vamos criando, onde a gente, né, tem que treinar,
diariamente, o jiu-jitsu é um esporte que as pessoas costumam dizer, esporte que ele não mente, né? Se você não treinar, você não vai conseguir manter o nível. Você ficar performance, né? 15 dias, 10 dias sem treinar, parece que você vai treinar no outro dia, você parece que faz um mês que você não faz nada. Né? Tipo, o corpo já não responde igual, os dedos já dói, o corpo já dói, ainda mais na nossa idade. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, você tem que gostar do processo, né? Você tem que gostar do treino, que na verdade a resenha que a gente tem ali dentro do tatame, a amizade que você forma dentro da academia, dentro dos seus parceiros de treino, é uma coisa que você leva para a vida toda, né? Isso foi uma coisa que me tirou, entre aspas, do judô e ele levou para o jiu-jitsu. No judô, a gente treinava, mas você não tinha o lifestyle que o jiu-jitsu tem. Hoje, a gente treina, meus amigos estão no jiu-jitsu, o meu social está no jiu-jitsu, então a gente se envolve mais, né, com jiu-jitsu. Aí você vê, tá usando camiseta de jiu-jitsu e falando de jiu-jitsu. Tem um estilo de vida, né? Uma maneira de se comportar, de se alimentar. Foi uma coisa que eu notei bastante no judô, a diferença do judô pro jiu-jitsu. É esse envolvimento, você se envolve muito mais com o esporte. Às vezes no judô você olha mais como só o esporte, um treinamento e vou lá, repete muito as coisas para ficar bom. O jiu-jitsu, você leva o jiu-jitsu para sua vida. Então hoje a gente tem nossas esposas são amigas, a gente vive junto e é muito isso. A gente consegue fazer do jiu-jitsu o nosso mundo social também. Entendi. E as competições? O Marlon foi agora aí pro Campeonato Mundial Master. As competições, na verdade, tá tendo uma profissionalização muito grande, né? Tipo, o jiu-jitsu se tornou um esporte profissional, onde para você performar, a gente tem que estar vivendo uma vida de atleta. Não dá para você simplesmente treinar 2, 3 vezes por semana, colocar o kimono e querer ir bem em competições importantes. Isso não vai acontecer. Né? Principalmente no adulto, né? O adulto, assim, tem torneios que já estão pagando 200, 300 mil reais para o campeão em GP, né? Então, assim, as competições, hoje em dia, a gente tem que estar treinado, e não é só o treinamento físico, tem que ter um acompanhamento com um psicólogo esportivo, né? Para você tem que ter uma equipe. Para você estar com a cabeça boa, alimentação principalmente, um acompanhamento nutricional, entendeu? Então, hoje a gente tem você quer ir bem para uma competição, a gente precisa estar fazendo um trabalho desse. Então, eu vou te voltar a pergunta. É capaz hoje das pessoas viverem de jiu-jitsu? Não é fácil, cara. Hoje eu acho que pouca gente vive do jiu-jitsu, assim, só de competições. Às vezes um cara, um atleta adulto, né, que tá lutando as competições da federação, o circuito, ele às vezes não consegue ganhar dinheiro só com as competições. Então ele tem que dar aula, ele tem que estar ligado a alguma academia para ganhar dinheiro também com a academia, né? Mas isso tá mudando. Tem premiação nas competições? Por exemplo, você vai disputar a competição lá. Mas você ganhou a competição, tem X mil dólares lá. Algumas competições, sim. O Campeonato Brasileiro agora está pagando, né? Existem eventos que têm premiações boas, sim, tá? Alguns eventos que tem um GP, que pagam, de lutas casadas também pagam, né? Para o parâmetro do jiu-jitsu, assim, para o que as competições estão pagando, eles pagam muito bem. Agora, a principal federação, que é a CBJJ e BJJF, hoje ela tá premiando as categorias adulto, faixa preta, e tá premiando também marrom e roxa, né? Um valor bem menor, mas parece essa última competição estão premiando, né? Agora, sim, a quantidade de competições que a federação faz, premiando os atletas, que na verdade quem ganha é o primeiro e o segundo colocado, né? Não é um valor ainda que dá para a pessoa conseguir falar, vou viver só dessas competições, né? Como o André falou, ela tem que dar aula, o que acarreta com essas pessoas quando elas
ganham esses campeonatos, né, principalmente o campeonato mundial, né, tem uma visibilidade onde ela começa a viajar para dar seminários, e nesses seminários que vai para fora, né, vai para fora do país, nisso ele consegue fazer um montante ali significativo, né, com esses seminários. Mas se ele depender somente de competições, se não ter um patrocínio, alguma coisa, realmente fica muito difícil. Então, porque na verdade é o seguinte, quando você vai competir, você tem que estar bem. Então você tem que estar bem psicologicamente, então você tem que ter uma assessoria, você tem que ter um psicólogo, você tem que estar bem fisicamente, então você depende de um fisioterapeuta ou de um educador físico. Né? E para você manter essa estrutura, e o jiu-jitsu, que é um esporte individual, tô te perguntando nessa linha, né? Custa. Que tem um custo grande. Tem isso, um investimento alto por parte do atleta, né? Com certeza. Tipo assim, no meu caso, né? Eu disputei o Mundial Master, que foi em Las Vegas. Foi de 29 a 31 de agosto, né? Eu fiz um trabalho, um acompanhamento nutricional, um trabalho físico com o personal, além dos treinos, né, do jiu-jitsu. Mas assim, no meu caso, eu arquei com todas as despesas disso, entendeu? Entendi. Eu tenho a minha academia, né, mas assim, não supre as despesas para fazer tudo isso daí, né? Mas vai muito também do gosto e do estilo que você tem pro esporte e a dedicação que você quer ter a ele. Exatamente. Né? Vai muito de você, é uma coisa muito... Quer performar, sim, né? Sim. É uma coisa muito pessoal. Realização isso, né? pessoal de você estar indo lá competir, né? Dar o seu melhor. É lógico que todo mundo quer ter um resultado bom, um resultado excelente, mas de você estar ali participando de um torneio que reuniu mais de 12 mil atletas inscritos, entendeu? E você está, né, dando o seu melhor, fazendo o processo, isso daí já também é muito gratificante, né? Mas no caso, nós que somos assim, acima de 30 anos, que é considerado master, acho que 95% das pessoas que competem arcam com os custos, né, André? O que você acha? Eu acho que quase 100%. Todo mundo... Estou colocando 5% aí. A gente considera o cara acima de 30 anos, que é profissional, que ele vive do jiu-jitsu, ele usa as aulas, a grana que ele ganha nas aulas... Para poder competir. Para poder competir. E aí, com a competição, ele ganha visibilidade, ele ganha mais alunos, e ele faz uma bola de neve, né? Quanto mais ele compete, mais resultado, mais alunos ele vai ter, e ele acaba sustentando disso. Mas isso é verdade, não adianta você só treinar. Hoje você tem que fazer uma suplementação, você tem que ter um acompanhamento médico, você tem que ter uma preparação física. Se você só treinar jiu-jitsu 3 vezes por semana, como o Marlon falou, você não consegue chegar numa competição de nível mundial e se dar bem. E patrocínio? No jiu-jitsu? Cara... Hoje funciona isso. Hoje os patrocinadores, existem empresas que, principalmente lá fora, tá? Lá nos Estados Unidos, que é muito mais valorizado o atleta. As empresas, elas dão um salário para o atleta. Aqui no Brasil, a maioria dos patrocínios que eu vejo, algumas empresas apoiam, mas não é um salário, é um apoio financeiro. Você quer uma viagem, eu te pago a viagem. Exatamente, tem um apoio vai financeiro. Eu te pago exatamente. Ou uma loja de suplemento, eu vou te dar tantos whey, né? Vou te dar uma creatina, né? Vou te dar um suplemento ali, e a pessoa acaba, às vezes, nem utilizando, ela vende, né? Para poder gerar recurso, para poder estar viajando, ou para poder estar pagando o médico, ou para pagar, né, o nutricionista. Então, aqui no Brasil, infelizmente, ainda a maioria dos patrocínios, a maioria das ajudas é nesse sentido. O que acontece é que, para o jiu-jitsu ele se desenvolveu de uma maneira no Brasil que nós somos os melhores do mundo. Então, o mundo inteiro... Então, o Brasil hoje tem o melhor jiu-jitsu do mundo? O melhor jiu-jitsu do mundo. O jiu-jitsu se desenvolveu aqui de um jeito diferente do mundo inteiro. Por quê?
Cara, eu não sei se foi uma questão cultural, porque a história do jiu-jitsu é a seguinte, quando lá, há mais de 100 anos, né, teve um japonês que saiu divulgando o jiu-jitsu no mundo inteiro, o nome dele é Mitsu Maeda. E ele foi terminar essa viagem, essa excursão mundial dele em Belém do Pará. Então, e lá em Belém do Pará que ele ensinou o Hélio Gracie. E aí, os Gracie, da família. Aí desenvolveu. É. E essas regras que a gente luta hoje nos campeonatos são baseadas nesse jiu-jitsu. Então, o mundo inteiro luta o nosso jiu-jitsu. Então, eles vêm para cá e nós somos a referência mundial. Então, isso faz com que o americano ele valoriza muito o jiu-jitsu brasileiro. Então, essa garotada e os adultos que estão correndo o circuito mundial, hoje eles conseguem, eles estão lutando no Brasil, de repente eles vão para os Estados Unidos, conseguem uma academia para treinar lá, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, e ficam por lá, acabam ganhando melhor. Tem esse circuito de competições mundial, essa federação que é brasileira, que é a CBJJ e a BJJF, tem campeonatos no mundo inteiro. Por exemplo, nós vamos ter agora o campeonato europeu, que vai ser em Portugal, né? Portugal. Vai ser em Portugal. Aí o campeonato mundial, que é em junho, o campeonato mundial adulto Na Califórnia. Na Califórnia, todo ano. Então, eles compraram essa ideia do jiu-jitsu brasileiro. Tem vários eventos de luta casada, porque uma coisa é essa competição de chaveamento. Então, tem lá 24 atletas, faz um chaveamento, quem vai ganhando vai passando e tem o campeão. Esse é um modelo de competição de kimono. Nos Estados Unidos, eles fazem um evento grande e o atleta não vai para fazer esse campeonato de chaveamento. Eles casam, pegam 2 caras em evidência e fazem um evento para eles lutarem só uma luta para os 2 caras e pagam uma bolsa, como é o UFC. Entendi. Paga uma bolsa pro cara. No Brasil tem um evento muito importante que é o GG Stars, né? GG Stars. Que são super competições de luta casada. Nos Estados Unidos isso é todo final de semana. Todo final de semana. Porque rola apostas, né? E aí você tem outros elementos aí nessa relação. Que vão agregando valor ali. Vão agregando, aposta, né? E esses eventos são eventos o mundo inteiro está assistindo. Né? E eles estão fazendo muito. E esses atletas brasileiros, às vezes que não têm tanta condição aqui no Brasil, acabam sendo mais valorizados nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, eles fazem esse circuito aqui no Brasil para ter uma visibilidade para alguém chamar eles, e tem muito atleta brasileiro hoje morando nos Estados Unidos. Abu Dhabi também. Abu Dhabi, eles têm um programa lá. Toda base militar em Abu Dhabi tem um professor de jiu-jitsu brasileiro. Sério isso? Toda base militar tem um professor e algumas escolas também. E né? hoje é matéria obrigatória dentro das escolas. O jiu-jitsu brasileiro. É o jiu-jitsu com as regras que foram determinadas aqui no Brasil. Sim. Essa maneira que o brasileiro luta, está nos Estados Unidos, está em Abu Dhabi. Então, é muito valorizado, às vezes, mais lá fora do que aqui no Brasil. Entendi. E o jiu-jitsu como esporte? Vamos pensar o seguinte, tá bom. Então, nós temos aí uma confederação brasileira, esses caras aqui, esses 10 primeiros, são os expoentes do esporte brasileiro no Brasil. Como é que é organizado isso? Como é que é feito esse ranking? Se eu dizer, eu vou juntar com o fulano lá, é o primeiro do país, é o campeão brasileiro. Como é que é pensado isso? O campeão brasileiro, que ele vai ser o campeão, tem o torneio, o campeonato brasileiro, né? Ele tem que ir lá e, como o André falou, vai ter a chave, né? E ele vai ser o campeão. Agora, como é que monta essa chave? Então, né? Isso que eu ia te perguntar.
tem que ser campeão paulista? Não. Tem que ser campeão regional? Existem... Tem que ser campeão regional para depois disputar o paulista, para ganhar o paulista, não. ter um ranking, ou o cara você pode aqui de repente estar aqui, e aí de repente você já pode estar disputando o Campeonato Brasileiro lá. Existem os campeonatos que são abertos, que eles chamam... um exemplo, tem o Curitiba Open, tem o Floripa Open, tem o Rio Winter, né? Existem esses campeonatos que as inscrições são abertas a todos. Então você vai lá, faz a sua inscrição. E do primeiro ao terceiro colocado tem uma pontuação, né? Lógico que a pontuação do primeiro é X, do segundo é Y, existem 2 terceiros ali que é Z. Então, você vai juntando pontos nessas competições, nesses Opens. Sim. E aí, para você lutar o brasileiro, isso é só na categoria adulto. Tá? Os Master não tem essa regra de pontuação. Mas os Master também Master é mais livre? Ranking. O Master existe o ranking. A pontuação é a mesma. O critério de pontuação é o mesmo. Só que o Master, você, para se inscrever no Campeonato Brasileiro, o adulto, você precisa ter um X pontos. Né? Um mínimo de pontos ali. Então, se você não juntou nesses Opens, o adulto não pode se inscrever no Campeonato Brasileiro. O Master pode. Né? Aí o europeu é X mais Y. Né? O mundial é 3x. E assim você precisa ir juntando esses pontos. Isso de ser aberto os Masters, por exemplo, quantos atletas tinham inscritos na sua categoria no Campeonato Mundial? Na minha categoria tinha 83 atletas. É uma maratona, não é um campeonato. 80... Você tem que lutar com... Não, você tem que fazer... 6 lutas. 6 lutas. Pô, 6 lutas é luta pra caramba. Mas aí, cara, 6 lutas, se você não tiver treinado... O que acontece? Faz. Se você... Quanto tempo cada luta? 5 para Master, 5 minutos. Pra por exemplo, 10. Mas é direto ou tem os intervalos? O tempo mínimo que a federação exige é 5 minutos. É o tempo da sua luta. Então, eu fiz uma luta agora. Eu ganhei... eu não posso lutar menos do que 5 minutos. Mas deu 5 minutos, o chamador já pode me levar já para a área de competição. Uma coisa legal para falar também é que é dividido por faixa o jiu-jitsu. Faixa branca, só luta com faixa branca, faixa azul com faixa azul, roxa, marrom e preta. Faixa, idade e peso. Faixa, idade e peso. Isso. Isso não acontece no judô. No judô não tem a divisão por faixa. Então acaba não incentivando quem porque tá o cara tem uma faixa, o cara que tá numa faixa na frente dá um pau você numa vai no faixa. campeonato, vai lá, pega um faixa o cara preta. toma um pau não volta mais. Agora no jiu-jitsu não. No jiu-jitsu o faixa branca vai lutar com faixa branca. Então fica mais democrático. Tanto é que no último Campeonato Brasileiro agora 12 mil inscritos, não foram? No brasileiro 12 mil inscritos, cara. Não lembro. Então, por quê? É desde criança até... Pô, isso é legal. A gente fala os velhos treinando mundial, aqui, né, cara? O Mundial Master tinham mais de 12 mil atletas inscritos. E não tinha criança, é só adulto. Adulto assim, né? Acima de 30 anos. E 3 dias de evento. E a Federação de Jiu-Jitsu é uma empresa. O jiu-jitsu, ele não é... O jiu-jitsu é uma empresa. É uma empresa. Ela não é uma confederação brasileira, assim... Né? Não é... Porque não é um esporte olímpico, o jiu-jitsu não é estatal. O jiu-jitsu, ele é particular. Então, isso que eu ia perguntar. Mas isso, ao invés de... Isso democratiza o esporte. Por quê? Porque como é uma empresa, eles abrem a inscrição para quem quiser lutar. Tanto é disso, de faixa branca vai lá, ele luta com faixa branca. Me parece é uma puta experiência para um cara, cara. Então, e me você parece imagina também... um cara de 30 anos, começa a treinar jiu-jitsu, de repente, daqui a um ano, ele vai no Campeonato Brasileiro, cara. Pô, vai na faixa branca. O cara tá motivadão. É demais, muda a vida dele. O cara sai do campeonato outra pessoa, cara. É uma experiência sensacional. Então, e uma coisa que eu acho, legal, interessante é o seguinte, tem alguns esportes, por exemplo, que para ter um estouro de participantes no país, precisa estar participando da Olimpíada e o cara sujeito a ganhar medalha. Então. E aí você tem um boom, por exemplo, o skate é muito assim. A menininha lá ganhou o skate, daqui a pouco, no dia seguinte, tava toda molecada lá. Querendo comprar um skate. Comprando um skate, querendo andar lá, né?
E aí, assim, me parece que esse não é um problema do jiu-jitsu, porque ele não está atrelado a um sucesso numa competição ou numa Olimpíada ou qualquer coisa assim, né? É por isso que a gente está falando que ele acaba sendo um estilo de vida, né? Que a pessoa vai se incorporando. Acho que isso que como o André falou, eu deixei de treinar até o judô para treinar o jiu-jitsu até pelo estilo de vida que o jiu-jitsu dá. A pessoa, quando entra numa academia que começa a desenvolver a parte técnica, desenvolver o físico, a pessoa às vezes está acima do peso, começa a emagrecer, desenvolve um relacionamento ali dentro, tem aquela conversa no final do treino onde, né, às vezes o cara está meio triste, a gente vai lá, troca uma ideia. O esporte é socialização. Exatamente, Parece que tem no que vocês estão falando, parece-me que tem essa construção aí, né? Ele sai de uma relação de esporte. Do lado só competitivo. Então do esporte em si, que é competição e tal, para um processo de socialização como um todo, né? Aumenta muito a confiança, principalmente das crianças que sofrem bullying, né? Isso aí é muito indicado para crianças que às vezes têm dificuldade na escola, para estar trabalhando no jiu-jitsu, aumenta muito a confiança da criança, não em termos de ela achar que ela pode bater num amiguinho, não é isso, traz uma confiança para a pessoa, isso, né? Isso é pela socialização que ela vai ter junto com as outras crianças lá, entendeu? Isso é uma coisa que assim, a gente vê as crianças que treinam lá na academia, às vezes vira uma chave nelas assim que muda completamente até o comportamento em casa. Sim. Né? O respeito com os pais, né? A disciplina, o foco. Porque eu tenho uma opinião que é a seguinte, cara, que o jiu-jitsu é um esporte diferente para as crianças, porque os outros esportes, eles vêm como às vezes uma diversão. Jogar futebol é uma diversão, é divertido. O jiu-jitsu é como se fosse as artes marciais, né? Sim. Todas elas. A criança vê como uma aula. Então, é um lugar que, às vezes, eu não estou indo só para brincar, mas é uma aula que eu preciso prestar atenção, eu preciso ter conhecimento, eu preciso aprender para conseguir lutar. Né? Ele não vai lá para brincar. Tem a parte, numa aula de criança, tem a parte lúdica, tem a parte que é de brincadeiras, mas são todas brincadeiras voltadas com a movimentação da luta. E também, o jiu-jitsu é uma luta muito complexa, né? Você tem várias posições para você entender. Tem vários golpes, né? A gente sabe que demora para você conseguir entender a luta completa. Então, você tem que lutar passando a guarda, lutar fazendo guarda, nos 100 quilos, nas costas, na montada, tem as finalizações. O jiu-jitsu tem desde torção de pulso até torção de tornozelo, então é uma luta complexa. Então a criança tem que entender que ela está indo, que ela tem que ter disciplina para ela aprender. Às vezes diferente dos outros esportes que ela vê mais como uma diversão do que como uma aula. Né? E eu acho uma coisa também, dentro do que você está falando, uma coisa muito importante, é o respeito que ela cria pelo parceiro de treino, que você precisa do seu parceiro de treino. Se você machucar o seu parceiro de treino, ou você desrespeitar, você não tem como treinar o jiu-jitsu. Então eu preciso do meu parceiro de treino para que eu consiga evoluir e para que eu ajude ele a evoluir. Então essa troca também faz a criança desenvolver muito respeito, né, entre os amigos. Porque tem a hora que você precisa do parceiro para fazer, mas tem a hora que você também deixa ele fazer a técnica em você. Sim. Né? É uma troca. Na verdade, é uma troca, né? Uma troca de golpes. Não, tem esse golpe assim que eu posso aplicar assim, mas aí de repente você pode fazer no cara, o cara pode fazer em você, e aí vai se desenvolvendo a ideia da luta, né? E dentro disso aí o respeito com o local de treino, de você manter seu kimono limpo, de você não andar descalço fora do tatame, fazer uma reverência para entrar, chegar. Você não pode entrar numa aula de jiu-jitsu. A gente ensina para as crianças, você não pode entrar e treinar. Jeito, você vai lá treinar, tem que cumprimentar. vai cumprimentar o professor numa hierarquia, depois vai cumprimentar todos os seus amigos, aí você tem que chegar no horário, você tem que cumprir todas
as tarefas dentro do treino. Então, é uma coisa... Disciplina, foco, uma coisa respeito tradicional. Né? E o legal é que, assim, o jiu-jitsu consegue absorver todos os biotipos de pessoas, principalmente de criança. Então, uma criança obesa, muitas vezes vai ter dificuldade de jogar bola, né? Correr atrás da bola. Mas ele não tem dificuldade de praticar o porque jiu-jitsu. ele consegue adaptar os movimentos ao corpo dele e trazer o estilo de luta que para ele vai ser melhor. Que para ele ele vai se adaptar exatamente, né? Então, assim, uma pessoa mais pesada normalmente vai jogar mais por cima, né? Vai querer lutar em pé, né? Os magrinhos normalmente lutam mais por baixo, mas isso não é do biotipo dele. Mas às vezes, tipo, eu tenho um aluno que tinha 125 quilos que gostava de fazer guarda, gostava de jogar por baixo, mas assim, ele se adaptou, o corpo dele se adaptou a fazer aquilo. Sim. Né? Então, isso é uma característica individual dele, lá é particular dele. Isso, né? mas que assim, cada um desenvolve isso daí, dentro do esporte da sua forma. Por isso que as pessoas, né, têm essa adesão grande ao jiu-jitsu também, porque você consegue adaptar o seu corpo, o seu biotipo, a forma como você se adapta melhor para lutar, né? Você não precisa lutar igual todo mundo, né? Você vai jogar bola, sei lá, uma pessoa... Nem todo mundo vai jogar que nem o Neymar, por exemplo. Não vai conseguir correr, então, né? Entendeu? Então, assim, ali ele consegue. É por isso que é dividido, né? Em faixa, idade e peso, né? Põe lá acima de 100 quilos, onde o André está acostumado a lutar lá, só tem uns grandão. Só tem uns grandão lá, só. Eu falo... Sou mais forte que você. Olha o tamanho da sua mão, cara. Eu falo... Tem um aluno meu que foi lutar uma competição e na hora que o rapaz entrou com ele, eu falei assim, rapaz, se esse cara... chama eu e ele, eu finge que eu tô passando mal, eu não entro nesse negócio não, cara, é muito grande, meu. Você tá louco. Não, ele fala isso, a gente tem uma rixa entre eu e o Marlon, a gente tem uma rixa nos treinos lá. Inclusive eu falei pra ele que eu ia falar isso, mas ontem eu ganhei dele, cara. Então... Foi pior que foi verdade. Faz tempo que eu não ganhava, mas no treino de ontem... Mas amanhã a gente tira isso, fica tranquilo que amanhã a gente tira isso. Não esquenta a cabeça não. Cara, e da hora que acabou a nossa luta, assim, eu olhei pra ele e tava chateado, cara. Eu falei, mano, o que foi? Não, nada não. Nada não, né? Ficou chateado. Tá certo. E escuta, e Araraquara? E a prática do jiu-jitsu aqui? Em Araraquara você tem bastante gente na área. Araraquara. Como é que é o movimento aqui na cidade, na região? Assim, eu vejo o jiu-jitsu de Araraquara um jiu-jitsu muito forte. Principalmente, vejo. Aqui na região. Por que você tem essa impressão? Você que é um cara da área, que pratica, por que você acha isso? Eu vim para Araraquara em 2012, que eu morava em São Paulo. Eu vinha a trabalho para Araraquara, eu já treinava em São Paulo, já era faixa preta do mestre Leonardo Vieira. E eu cheguei em Araraquara, eu vi aqui bons professores, tá? E um pessoal que sempre gostou de treinar forte, né? Tipo, lógico que tem uma diferença grande para São Paulo, porque em termos de quantidade de praticantes, São Paulo tem muito mais gente, tal, mas assim, as pessoas que treinam aqui em Araraquara, que praticam jiu-jitsu, são pessoas que gostam do treino, né? Você vê, chega na academia assim, você vê que eles gostam de treinar forte, eles gostam de competir. Existem bastante competidores aqui na cidade. Então eu vejo o jiu-jitsu hoje aqui bem avançado, principalmente depois que nós começamos, na época da pandemia, por pouca gente treinando, tal, nós começamos a juntar algumas academias, né? Antigamente tinha essa como pode dizer, não é uma rixa, mas as pessoas não queriam, de uma academia, não queria treinar junto com a outra. Né? Porque aí você cria uma rixa entre os professores também, não é mais ou menos isso? Mas isso era uma maneira cultural que veio, né, desde a época lá vamos falar de 2000, 2005, você treinava em outro lugar, você era chamado de creonte, né? Creonte era um cara que era um traíra, que mudou de academia, entendeu?
E da pandemia para cá, nós começamos a juntar as academias para treinar, para fortalecer mais o treino. Porque nós pensamos, Araraquara é uma cidade relativamente pequena, né? Então nós tínhamos aí 5, 6 escolas de jiu-jitsu, bandeiras, né? Com determinados números de praticantes. Tem aquele pessoal que gosta de fazer a força, que a gente fala, né? Gosta de treinar um pouco mais forte, né? Gosta de estar competindo. Então nós começamos a juntar esse pessoal. Né? Em treinos esporádicos, né? Assim, cada um tem a sua academia, né? Onde faz o treino da semana, e uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou mesmo uma vez por mês, nós começamos a juntar o pessoal e fazer um treinão, onde tem essa troca de experiência, que é muito válida, é muito grandiosa até para as pessoas. Você acaba fazendo outras amizades, você acaba desenvolvendo o jiu-jitsu, que você vê coisas novas, porque assim, uma pessoa luta diferente da outra, né? Sim, não tem uma... sim. Não tem um padrão, não é um padrão. Não tem uma não é regra, linear isso, né? Exatamente. E assim, nós conseguimos mostrar que assim, ali nós podemos ser concorrentes numa competição. Só que é todo mundo amigo. Não tem diferença, né? Tipo, não tem uma rixa. Isso foi muito... Eu acho que positivo e agregou demais pro jiu-jitsu hoje aqui de Araraquara, entendeu? Foi mesmo. Eu tenho até uma história para contar o dia como eu conheci o Marlon. A gente se conheceu, ele já estava aqui em Araraquara e eu treino numa academia, ele treinava numa academia diferente. A gente se conheceu numa competição. Eu nunca tinha conversado com ele. Ele torceu contra, viu? É verdade. Ele torceu contra. Foi no porque ele tinha rixa comigo. Ele tinha rixa comigo e ele torceu contra. Eu já sabia que ele treinava. Foi lá na inscrição, inscrito. Falei, Mar, puto, o cara na minha chave, cara. É de Araraquara. E se eu perco pra ele? Né? O pessoal aqui tinha essa visão. E se eu perco pra ele de Araraquara? O que meus amigos vão falar? Eu tava lá no entendeu? Competição, ele lutou, perdeu. Eu também lutei e perdi. Aí sentou os dois assim. Eu falei, pô, cara, nós precisamos começar a treinar junto, né, cara? Pô, estamos aí querendo competir, justamente por causa disso, porque... Sim. Os dois perdeu mesmo? Vai que um ganha. Perdemos mesmo. Aí eu sentei do lado dele, aí ele falou pra mim, né, vamos começar a treinar junto, cara, porque, pô, tá os dois querendo competir, querendo ir bem nas competições, e isso de você ter um treino bom é importante. Sim. Né, de você ter um jogo diferente do seu, vai chegar lá na hora da competição, vai fazer a diferença. Aí a gente, depois desse campeonato, a gente começou a treinar junto. Porque cada escola tem uma característica, forças, né? Sim. Cada escola tem uma característica de isso luta, mesmo. né? Então, as pessoas que lutam, né? Tipo assim, o jiu-jitsu como eu falou, é uma coisa infinita, né? Toda hora aparece alguma coisa nova. Sempre aparece? Sempre aparece alguma coisa nova. Tem uma evolução, o esporte evolui muito demais. rápido. Uma posição... Pega essas pessoas que são expoentes, assim, de uma posição ele tira 5, 6, assim, né? A gente fica até meio perdido, assim, né? Mas a regra acompanha? Então, a questão da regra... Então, assim, uma coisa é o esporte evoluir socialmente, outra coisa é evoluir na regra. O jiu-jitsu quase não tem regra. É uma luta que, fora soco e chute, você pode fazer... Não, existem algumas torções que não pode. Algumas torções não tem que são perigosas. Mas perto do judô tem pouca regra. Né? Tem pouca regra. Eu nunca lutei campeonato de judô. A única, para um faixa preta, a única chave que não vale, só não pode cervical. Porque obviamente é muito perigoso, né? Não pode dar tesoura, não também pode, não pode. Não pode tesoura, o dedo não pode, o resto pode torcer tudo. Então deixa o esporte mais complexo e ele tá toda hora mudando. Fábio. Estamos falando assim do jiu-jitsu como um todo, as regras, o surgimento, não é olímpico, ele é unissex, todo mundo pode praticar. A gente vê isso a partir, se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir. A gente vê a força do jiu-jitsu no Brasil a partir do Vale Tudo, tá certo? Foi o seu Hélio lá atrás, mas com os filhos entrando no Vale Tudo e aparecendo para o mundo. Cara. O jiu-jitsu ele teve um desenvolvimento muito grande, teve um boom
na época que o Royce Gracie ganhou o UFC, né? Foi não, era o UFC ainda, né? O UFC 1, né? Mesmo. Onde o irmão dele, não lembro qual que é o nome, não, é o irmão dele que Era o Rickson. Tá? não foi o Rickson que criou o UFC. É o Rorion. É o Rorion. É Rorion. É dele, né? Depois ele vendeu, mas era dele, eu posso estar enganado. Onde ele criou o modelo de competição aonde eles queriam provar a soberania do jiu-jitsu. Então, o UFC, quando foi criado, ele era para lutar estilos, né? Jiu-jitsu contra capoeira, o judô contra o sumô, né? Seria uma integração de lutas. Não, na verdade era estilos mesmo. Ele queria provar que o jiu-jitsu era melhor do que as outras, era mais eficiente do que as outras lutas. Entendi. Né? Então, assim, por isso que então quando o Royce ganhou o UFC 1, se não me engano, ele ganhou o UFC 2 também, 3, né? 1 e 3, ali que deu o boom do jiu-jitsu, porque era assim, era uma pessoa magrinha, né? Lutando com os brutamonte, ia lá e finalizava. E ele levava vantagem. E ele foi campeão. Então, assim, ali as pessoas começaram a enxergar o jiu-jitsu, aí começaram a ver a eficiência, começaram a ver a soberania em relação às outras artes marciais. Né? Quando era essa competição entre estilo de luta. Depois veio desenvolvendo, né? E virou o MMA, né? O Mixed Martial Art. É o esporte, né? Onde a pessoa faz tudo, né? Tipo, luta jiu-jitsu, muay thai, wrestling, né? Aí a pessoa começou se transformou num lutador completo, que eles falam, né? Você precisa saber tudo para poder. Mas realmente verdade, foi na época do Gracie lá, do Royce, que deu o boom do jiu-jitsu mundial, né? Eu lembro também que teve aquele ADCC que passou da Bandeirantes, você lembra disso? Que o Leozinho Vieira, seu professor, pegou as costas daquele cara que era campeão do Mike Kerr. Do Mike Kerr. Eu lembro. Cara, isso foi quando? Isso foi 2003, 2004. Passou 2001 na Bandeirantes. Ou 2003, foi mais ou menos isso. O ADCC é um campeonato mundial de jiu-jitsu sem kimono. Sim. Realizado pelos sheiks. O ADCC é da Federação de Abu Dhabi. Eles também têm um circuito mundial. E teve um ano que foi no Brasil e a Bandeirantes passou o dia inteiro. Isso. E eu estava no judô, já conhecia o jiu-jitsu, mas não treinava ainda. E, cara, olhava aquilo e falava, cara, eu preciso aprender isso aí, cara. Porque era maravilhoso para quem gosta de luta, né? Sim. O professor do Marlon, o Leozinho Vieira, um cara pequenininho, lutou com um cara que era campeão olímpico de luta olímpica, quase 2 metros de altura, e foi para as costas dele. A luta, na verdade, em pé, cara. A luta terminou empatada. Teve 1 ou 2 overtime e aí os juízes decidiram. Mas ele foi para as costas do Mike Kerr em Não, a pé, luta né? foi ali que ele ganhou visibilidade mundial. Cara, eu assisti isso ao vivo, eu não esqueço até hoje. Ele fala que ele punha a mão na cabeça dele assim para segurar, ele falou que não queria apertar, e começava a me dar dor de cabeça. O tão grande que era o cara. E me diga uma coisa, existe uma perspectiva do jiu-jitsu ir para uma Olimpíada, por exemplo? Ou precisaria primeiro padronizar uma regra? Já foi mais falado. Eu acho que hoje deu uma esfriada. Até os líderes das federações acho que não tem essa. Não tem esse interesse. Eu acho que não. Porque você vai enquadrar demais o processo. Vai. Eu acho assim, cara, vai virar... Tem vários... Porque como vocês falaram, eu acho assim que tem muita gente praticando. Não é você levar o esporte para a Olimpíada que vai massificá-lo de certa forma. Porque me parece, e pelo que vocês estão falando, o jiu-jitsu já é um esporte massificado. Tem bastante praticantes. Agora sim. No Brasil, Estados Unidos, na Europa... Estou falando em termos brasileiros, assim, né? O pessoal que... Na Ásia tem, no Japão tem em todo lugar, Oceania. Mas eu acho que não devia ir para a Olimpíada. Eu acho que não é um esporte para ser que tem o perfil de esporte olímpico. O esporte olímpico, ele vira estatal. Então vai ter um centro lá do governo. Um comitê olímpico, né? Um comitê olímpico.
Isso centraliza muito o poder. Sim, né? sim, Como sim. não é um esporte olímpico, eu acho que... É mais descentralizado, é mais descentralizado, mais democrático. E vocês conseguem ter uma liberdade maior no sentido de organizar às vezes você fizer uma análise superficial, você vai achar que é o contrário. Não, vai para a Olimpíada, vai melhorar. Não. Eu acho que não. Eu acho que vai para a Olimpíada, vai você vai ser controlado. Vai ser controlado. Nós estávamos falando da federação, né, da principal federação da CBJJ e BJJF. Existem várias federações. É que nós que estamos no meio, essa é a principal, é a que, né, tem o maior prestígio, vamos pôr assim. Mas existem, como tem a federação lá do Shake, no Brasil tem a CBJJE, tem uma outra federação que a Kira está fazendo agora, que eu não lembro o nome. CBJJO. Né, tem várias federações. É que assim, a gente... Né, essa federação é a principal, é a que dá maior prestígio, né? Mas tem outros campeonatos. Como que é o nome? CBJJ, é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? E lá fora é IBJJF. Mas é a mesma federação, o ranking é o mesmo, né? Só que essa é a principal federação que hoje nós temos, mas tem mais 3 ou 4 federações aqui no Brasil, né? E os campeonatos de luta casada. Agora, se for virar olímpico, realmente assim, eu não sei que caminho que iria tomar. É uma coisa... Eu acredito que não vai ser bom para o jiu-jitsu por causa dessa centralização, né? Que fica tudo voltado, você tem que passar pela credencial estatal para chegar eu acho que assim, você e tem dificuldade você também de evoluir o esporte, né? Porque aí o pessoal fica centralizado naquela regra, né? E aqueles determinados movimentos, e aí você não cria condições para que novas adaptações ao esporte possa ser organizado, né? Eu acho que fica mais organizado, porém mais centralizado, é isso que eu acho. Perde um pouco a autonomia. Perde sim. Acredito que sim. Bom, na verdade, nunca tinha parado para pensar muito nisso, mas acredito que sim. Mas pararam de falar, né? Teve uma época que estava bem em evidência e depois deu uma... Agora deu uma esfriada. Foi na época que antecedeu as Olimpíadas, né? Aconteceu com o Karatê, né? O Karatê na última... Não nessa de Paris, na outra foi... No Japão ele foi um esporte de demonstração, aí depois tiraram. Agora já não... Eu não sei por que tiraram, nessa já não teve. Eu acho que o jiu-jitsu não devia ir, não. E como é que vocês veem o futuro do jiu-jitsu no Brasil? Cara, eu acho assim que quando a gente começou a treinar, né, não tinha muita opção de campeonato, né? Hoje está indo por um caminho de profissionalização, muita criança treinando jiu-jitsu, as federações deram abertura para as crianças entrarem no esporte, isso foi importante, né? Começou a ter mais campeonatos, né? Os campeonatos geralmente eram de adulto e criança junto, agora eles já estão separando as crianças, tanto é que aumentou o número de praticantes. Sim. Araraquara tem bons atletas infantis já, tem os irmãos lá, o Vitor e o Gabriel também, né? Tem o Johannes e o Cauã agora, então tem bons atletas. Eu acho que o futuro é muito promissor para o jiu-jitsu. Você acha? Eu acho que sim, porque essa aumentou também a grana que está rolando, né, no jiu-jitsu. Sim, aí a moçada vai... Hoje, molecada de 10 anos aí, tendo treinamento profissional. É mesmo? Profissional, molecada de 10 anos, 12 anos, indo fazer luta casada nos Estados Unidos, ganhando dinheiro para fazer uma luta nos Estados Unidos. Tá bem legal. Profissionalização hoje, que estava falando, tá vindo já desde o Kids até... Então, e você está falando de profissionalização, né? A gente conversou aqui com várias pessoas ligadas à luta, né Fábio? Nós falamos com o pessoal do Taekwondo, do Muay Thai, né? Kickbox, nós falamos com todo do Karatê, conversamos com todo mundo aqui, né? E mais ou menos um papo padrão, assim, que rola é o seguinte, o cara vai lá, começa numa academia, 2, 3 meses, ele já se acha o professor, e daqui a pouco o cara vai lá e tá dando uma aula também. Como é que é esse universo? Como é que é isso no jiu-jitsu?
Hoje... Porque o cara vai lá, já mas já o cara teve não tem isso. experiência nenhuma, Já daqui a teve pouco isso. O cara pega, vai lá, põe um negócio, monta na casa dele. E quando, lá atrás, há 20 anos atrás, quando não tinha muitas informações, né, principalmente de redes sociais, chegou já a acontecer alguns episódios desse. A pessoa vai, treina numa academia, muda para uma cidade, aparece com uma faixa nova e queria dar aula. Né? Até porque as pessoas não tinham conhecimento nem da pessoa e muito menos do que era o jiu-jitsu. Hoje já não consegue mais estar fazendo isso, tá? Então, assim, hoje para você ser professor, você tem que ser faixa preta e, de preferência, a pessoa que vai entrar na academia tem que dar uma pesquisada sobre esse professor, da onde ele vem, se ele tem histórico do cara, se ele está registrado em alguma confederação, em alguma federação, né? Se a faixa preta dele é uma faixa preta legítima, né? E aí, para você ser instrutor, você pode ser roxa e marrom, só que você precisa estar subordinado, ligado a um professor faixa preta, para você poder dar aula, né? Assim, de uma forma correta, onde você vai poder ser graduado. Sim. E você vai poder participar dessas competições que nós estávamos dizendo da federação. Entendi. Né? Porque para você fazer a sua inscrição, você precisa estar federado. Sim. Para você federar, você precisa ter um professor que esteja apto a te dar essa federação. Então, eu vou assinar hoje os meus atletas, os meus alunos são federados, onde eu sou responsável por eles. Sim. Eu assino a federação deles, né? Eu assino a carteirinha deles, onde o Leonardo Vieira assina a minha carteirinha, ele é responsável pela minha academia, né? Que eu sou filiado à instituição dele. Então ele assina a minha carteirinha, que eu vou assinando a carteirinha dos meus alunos, para eles poderem estar lutando dentro desses campeonatos que nós estávamos comentando. Então, assim, é mais difícil de você hoje ser um professor fake, né? Entendi. Se você for atrás para saber o que está acontecendo dentro ali, né? É uma coisa que eu até aconselho, quando for matricular o seu filho numa academia, você estar procurando saber quem é o professor, o histórico dele, como é de que equipe ele vem, né? Porque hoje na internet você consegue fazer esse levantamento, né? Para não cair em golpe de falsos professores, onde você vai até, né, se machucar, né, ali por irresponsabilidade das pessoas que estão dando aula. É uma coisa que que as pessoas precisam estar prestando bastante atenção nisso daí, sim. Fagner. Além dos treinos no tatame, o que mais que vocês fazem? Tem um condicionamento físico, um funcional, uma academia? O que vocês fazem para se preparar? Eu particularmente, a minha rotina é assim: segunda e quarta eu faço treino de competição, onde é o treino que nós reunimos o pessoal de Araraquara. Terça, quinta e sexta eu tenho uma preparação física na hora do almoço, da meio-dia a 1. Tá? Então, segunda e quarta eu tenho o meu treino de competição também do meio-dia a 1. Terça, quinta e sábado eu dou aula na minha academia à noite. Né? Tem treino todos os dias, mas de segunda e quarta eu tenho um professor meu responsável para fazer essa aula. Então, preparação física eu faço 3 vezes por semana e jiu-jitsu dá 5 vezes por semana, aí, entre treinos e aulas, né? Sim. E antes do Mundial, que eu estava falando, eu passei, né, tem um psicólogo que é do esporte, que ele é focado só em atletas de jiu-jitsu. Eu estava fazendo uma vez por semana, uma sessão, né, no psicólogo, onde ele vai te ajudando a enxergar, né? Muitas vezes a gente nos sabota, né? O nosso maior inimigo muitas vezes é nós mesmos, é a nossa cabeça, né? Então ele vai ajudando e ajuda bastante, né? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa que não preciso disso, né? Começa a fazer que você vai ver que realmente você precisa e ajuda, é uma coisa muito saudável, né? Então essa é a minha rotina aí de treino, fora o trabalho, né, que eu também tenho aí
sou formado em administração e trabalho também numa indústria, né? Então tenho a minha carga horária também normal aí, né? De e trabalho. seus treinos? Eu tô fazendo agora 7 horas por semana. 2 horas de musculação, né? De preparação física com musculação na academia. 3 treinos de luta, né? Que a gente fala que é os treinos de rola, que a gente... De competição, né? De competição. E 2 horas de treino técnico, onde a gente só treina a posição, faz o estudo, a gente vai para desenvolver o jiu-jitsu. 7 horas por semana. Já cheguei a fazer antigamente 12 horas, 15 horas por semana, né? Mas aí a gente vai ficando mais velho também, então... precisa buscar uma qualidade maior do treino do que uma quantidade, né? Na verdade, você vai adaptando, você vai pelos atalhos, né? Você tem que saber escutar o seu corpo. Você está sempre estudando, cara. Sempre estudando. Esses treinos técnicos, você evolui neles. Você evolui sempre uma coisa eles. nova. E é isso que a gente fala. Quem que ensina a gente? Hoje nós somos os nossos professores. Então, às vezes, a gente está numa... Troca uma figurinha. Ó, não, você viu aquele movimento lá, aquele movimento assim, o cara fez um golpe assim, a gente tá o cara rolando fez um lá, assim. Aconteceu isso aqui, ó, peraí, vamos estudar isso aqui. Aí, como é que você fez isso, né? Nessa posição, a gente fica 1 hora conversando de jiu-jitsu, 2 horas conversando de jiu-jitsu, de uma coisa que aconteceu lá durante o treino. É aquilo... O jiu-jitsu, nós somos a referência para o mundo, então isso é espontâneo de quem treina jiu-jitsu, essa evolução, né? Você sempre está aprendendo, isso que é legal. Um cara que começa se o cara entrar hoje com 50 anos de idade, cara, para começar a treinar jiu-jitsu, ele pode ser um faixa preta e ele também vai entrar Em quanto tempo? Por exemplo, se você falar assim, Alexandre, você tem 53 anos aí, vamos entrar na minha academia lá. Se eu falar para você, se eu bater firme assim, quanto tempo eu posso demorar no mínimo para chegar numa faixa preta? Alexandre, você treinar todo dia com 63 anos, você é faixa preta. Cansei! 63. Pô, eu cansei, aí deu uma dor nas costas, cara. 10 aninhos. Cara. 10 aninhos. São 2 faculdades de medicina. Existe um tempo mínimo que a federação, que a principal federação que a gente segue exige por faixa, vai dar uns 6 anos, né, de treino. Assim. Se você treinar bonitinho ali... Regrado, bonitinho, certinho. E depende muito qual que é o seu objetivo também, né? Tipo, eu quero treinar, eu quero ter um lifestyle, quero... Uma qualidade de vida, né? Eu não sou competidor, né? A pessoa que é competidora, que é adulto, que é mais jovem, vai ter um tempo maior dentro de cada faixa, entendeu? Claro. Porque o professor vai exigir mais dela. Agora o cara que é o praticante, que está ali pelo lifestyle, passa um pouco mais rápido pela faixa, mas ele tem que entender que vai ter o mais novo ali que vai menos graduado. Vai estar atropelando ele, o cara lá. Não adianta você pular etapa. Mas se você for analisar o tempo mínimo de cada faixa que a federação exige, onde eu digo ali, eu fiz o seu registro, depois eu só vou poder fazer o seu registro na outra faixa, num determinado período, dá uns 6 anos de treino. Entendi. É uma faculdade, né? Sim, é uma faculdade. Com certeza. Batemos um papo aqui sobre jiu-jitsu incrível. Legal. Com esses personagens aqui. André, obrigado pela presença. Marlon, obrigado a você, Alexandre. Um prazerzaço ter vocês aqui na universidade, bater um papo sobre jiu-jitsu. Eu acho que isso engrandece cada vez mais o tema, a modalidade. E vamos pra cima. Um abraço, viu? Agradeço. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês aí pela presença.